Olá, eu sou Sérgio Everton. Começa aqui o programa que vai te deixar por dentro dos projetos de lei que estão em andamento no Parlamento Paulista e também dos que já viraram lei. 8 pessoas morrem todos os dias vítimas de acidentes de trabalho no Brasil. Os dados são do governo federal. Para diminuir este número, um projeto de lei do deputado Ramalho da Construção, do PSDB, quer estabelecer ações de prevenção e acidentes na indústria da construção. Segundo o governo federal, em 2013 foram registrados cerca de 718 mil acidentes de trabalho, o que praticamente não mudou muito até os dias de hoje. Mesmo assim, no Brasil, 84 acidentes são registrados por hora, com 8 mortes por dia ou uma morte a cada 3 horas. O que se quer é reduzir cada vez mais esses números, priorizando a segurança do trabalho. A empresa dá todo posse para a gente trabalhar com equipamento tudo equipado, cinto de segurança, protetor, luva. Para todos aqui, eu acho que a segurança está boa, né? Nós trabalhamos, além do equipamento de proteção individual, fornecendo um cinturão de segurança para cada trabalhador, nós também trabalhamos com as proteções coletivas no que se diz respeito aos pontos de ancoragem. O presidente da ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, diz que é preciso educar tanto o empregador quanto o empregado, realizar campanhas de prevenção e conscientização para aumentar a segurança do trabalhador. Fazendo com que esses profissionais tenham exatamente essas orientações técnicas, orientações até de modus vivendi de como verificar sua qualidade de vida nas organizações, eles estarão saudáveis, produzindo, fazendo e acontecendo, e o cara está fazendo bem para a sociedade e a perenidade das organizações. A Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes mantém o centro de treinamento com vários equipamentos, como cabos de aço, cordas, cinturão, protetores contra quedas, que são obrigatórios para a segurança do trabalhador. Isso reduz o número de acidentes, principalmente na indústria da construção. Tem muitas empresas que têm galerias, são caixa d'água, e você vai precisar de um sistema para resgatar alguém. Esse sistema vai estar ancorado no cinto de segurança, esses mosquetões vai estar conectado no cinto de segurança e a pessoa vai, todo o tempo que ele estiver trabalhando, é preferível que ele esteja sempre ancorado por esse sistema. O presidente da ABPA, Milton Pérez, acha importante o projeto de lei 947 de 2015, de autoria do deputado Ramalho da Construção, que estabelece ações de prevenção de acidentes do trabalho na indústria da construção. Então ele está querendo que haja essas proteções todas de uma maneira assim, está aqui o alvará, mas você está aqui com as normas a serem cumpridas. Se aprovado e sancionado, obras com até 4 pavimentos, ou seja, 500 metros quadrados, elas terão que ter um alvará do Estado para ser melhor acompanhado e ter PCMAT, todo um programa de saúde e medicina do trabalho para que dê uma maior proteção aos trabalhadores. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia prevê a obrigatoriedade do exame de ecocardiograma para todas as crianças com síndrome de Down que nasceram em hospitais públicos do Estado. Ecocardiograma, o exame capaz de transformar som em imagem, é essencial ser realizado em crianças com síndrome de Down. O parto da pequena Nicole não pôde ser normal. O ecocardiograma constatou um problema no coração. Muitas crianças, se você não sabe antes, né? É perigoso até ter complicação durante o parto. Muitas vezes, dependendo da cardiopatia, a gente faz acompanhamento mensal. No caso da Nicole, hoje a gente faz o acompanhamento dela a cada 3 meses. Ela já fez uma cirurgia inicial e ela vai fazer uma cirurgia de correção dentro de 6 meses. No mundo, 1 em cada 700 crianças nasce com síndrome de Down. A alteração genética é causada por um erro na divisão das células durante a fecundação, enquanto a incidência de doenças cardíacas durante o período embrionário na população geral é de menos de 1%, nelas chega a 50%. Por isso a importância do diagnóstico por meio do ecocardiograma, que pode se tornar obrigatório se o projeto de lei do deputado Ed Thomas, do PSB, for aprovado. O ecocardiograma é o exame diagnóstico na infância, ele não é invasivo, é um exame que cada dia que passa o custo cai
e ele pode salvar vidas. O projeto de lei número 1 de 2011 estabelece que todas as crianças com síndrome de Down sejam submetidas ao exame de ecocardiograma no estado de São Paulo, na rede pública ou particular, desde que conveniada ao SUS e com prescrição médica. Muita criança não tem nem o diagnóstico de Down, muito menos da cardiopatia congênita. Então seria uma possibilidade da gente diagnosticar mais cedo e dar uma opção, uma chance maior de vida para essas crianças, já que hoje nós temos indivíduos com síndrome de Down chegando à vida adulta e até idosos. Então, se você faz diagnóstico cedo, maior chance de ter uma população de idosos de Down saudáveis. E esta é justamente uma das preocupações do autor do projeto, deputado Ed Thomas, do PSB. O que eu peço é uma prevenção especial para as crianças especiais, porque o risco de morte realmente ele existe. Um projeto que apresentei, não da minha cabeça, não da minha ideia, mas da ideia e da cabeça e do coração dos pais, certo? Porque a expectativa de vida pode ser grandiosa se essa criança passar por um ecocardiograma, seja fetal ou logo depois no nascimento. O projeto de lei já passou por todas as comissões e está pronto para votação em plenário. Nós tínhamos uma expectativa de vida para seres humanos nascidos com a síndrome de Down, que chegava a 17, 20 anos de idade. Hoje eles superam 65. 70 anos, né? 2060 nós teremos 70 milhões de idosos e eu quero que esses idosos especiais tenham um tratamento especial. O programa faz uma pequena pausa e volta logo após o intervalo. Até já. Aproveitar a água da chuva ajuda no bolso e também nos níveis dos reservatórios que operam abaixo do limite desejado nesta época do ano. Um projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê um sistema de captação em prédios públicos do estado. Dona Iraci chega aos 90 anos de idade com um registro na memória de quando era criança no sertão pernambucano. Lá a gente tinha noção da falta d'água. Quando chovia, a criançada saía toda na rua para tomar banho. Todo mundo tomando banho de chuva, porque não tinha água. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, fazer comida, tudo. E eu ia buscar água, eu ia pegar água, ia pegar lenha, e a água trazia na cabeça. A lição de vida que Dona Iraci tirou com a seca nordestina foi passada a cada um dos filhos. Desde pequenininhos, eu já falava, não esbanja a água, não gasta água, que a água é sagrada. E hoje a sua casa é um exemplo de como que deve se tratar a água. Meus netos e bisnetos vão aproveitar a água de outra maneira. No que depender de um dos filhos de Dona Iraci, o arquiteto Ribamar, o Ribamar construiu aqui na casa dele 2 sistemas de captação da chuva. Lá em cima tem um jardim, uma horta, um pomar e um orquidário. Toda a água que cai lá é recolhida nesse encanamento e vem aqui para uma cisterna. Ribamar, como é que funciona? Então, aqui ó, tá acionada a bomba agora, tá vendo? Estamos usando lá em cima. Essa bomba manda água da cisterna, que tem aqui, toda a água que cai lá em cima vem para cá. Lá dentro tem um filtro para tirar o restante do sólido. Aqui tem um outro filtro que tira as folhas. E quando chega aqui dentro, nós somos obrigados a clorar essa água para que não venha fazer a criação de mosquitos, né? Porque vem a larva, ela vem e prolifera aí dentro, né? Aí coloca-se algumas pastilhas de cloro a cada 10 dias. Enquanto tem cloro, a gente vai colocando, a gente deixa, acabou, coloca, né? Isso daqui, pelo menos, a gente fica livre da dengue. Está sendo acionado agora, essa água é toda de chuva. Nessa cisterna cabem 2.000 litros e a água vai e vem. A ideia do Ribamar de construir uma cisterna surgiu durante uma reforma da casa antes mesmo da crise da água. Eu fiz uma reforma há 5 anos atrás, eu falei, poxa, eu vou fazer uma cisterna
pensando nisso, que nessa obra, eu não quis pôr telhado, eu falei, eu vou fazer um telhado verde. Então, se eu tiver uma cisterna, eu posso trabalhar com a água da chuva e agredir menos o espaço, o planeta com isso, né? Aproveita a água da chuva, e deu certo. Então, aí você tem um outro sistema que foi... Um sistema que é a água que fica armazenada da chuva em bombonas. É uma água que cai nessa calha aqui, é isso? Isso. E é recolhida para dentro desses 6 tambores. Sim. 7 tambores. 7 tambores. Quanto você consegue armazenar de água em todos eles? Aqui deve dar mais ou menos uns 3 mil litros. Isso aqui é para as plantas, mas a gente usa para lavar o quintal também. Acabou lá, eu tenho água aqui, eu tenho uma ligação direta que vai para aquela cisterna lá. Por baixo da terra, já vai direto toda essa água que eu consigo mandar para lá. Ribamar conta que investiu pouco dinheiro para tirar as ideias da prancheta, porque usou sobras de materiais de construção que iam para o lixo. Antes dessa crise, eu paguei esse tambor aqui R$40. Há 2 meses atrás, esse tambor estava em torno de R$180. A iniciativa de Ribamar coincide com a preocupação do deputado Marcos Damasio, do PR. O parlamentar apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que prevê a instalação de sistemas para a captação de água da chuva em prédios públicos do governo estadual. E o telhado verde que o Ribamar idealizou. Então, a dona Iraci é quem cuida dele. Projeto de lei aqui no Parlamento Paulista quer proibir o uso de cães nos serviços de segurança patrimonial. Uma das justificativas do PL é que os cães de guarda, como são conhecidos, não possuem laços de afetividade com o ser humano por não terem um dono definido. Cuidado com os cães. Maia, 4 anos, Max, 2, parecem brincar com o homem. Parecem. Os grandões da raça Rottweiler não brincam em serviço. Isso mesmo, serviço. Maia e Max trabalham como cães de guarda e foram contratados para a tarefa de uma empresa de segurança patrimonial. Os cachorros estão sempre na companhia de um vigilante condutor durante o batente. A rotina de trabalho deles é fazer rondas e alertar sobre qualquer situação que possa colocar em risco o patrimônio que estão protegendo. Quando o cachorro ele identifica uma pessoa que ele não está habituado a ver, então ele dá um certo sinal, né? Ele dá um certo sinal. Foi o que ele fez agora, né? É o que ele fez agora. Dá um certo sinal, então é esse sinal que a gente, né, tem como uma atitude suspeita, né? Maia e Max podem perder o emprego porque um projeto na Assembleia Legislativa visa proibir os serviços de segurança patrimonial com o uso de cães. Uma das justificativas do projeto é que os cachorros usados para esse fim não possuem laços de afetividade com o ser humano por não terem um dono definido. Hoje, esses animais estão sendo tratados como coisas, né? Eles colocam os animais aí sob risco de vida, eles podem ser envenenados, podem ser mortos para o meliante para poder entrar e fazer o furto, o roubo. E também está gerando um certo desemprego. Eu acho que se as empresas colocarem ali câmeras, alarmes, eles terão muito mais sucesso e não colocarão o risco de pessoas, o risco de vida das pessoas. Na Grande São Paulo, cerca de 600 cães são usados por empresas de segurança patrimonial que locam os animais de canis especializados em treinar os cachorros para o trabalho. O setor defende a atividade e apoia a regulamentação do uso de cães. Os cães que trabalham na segurança privada regular, eles são muito bem tratados. Eles são fiscalizados pelo vigilante que o conduz, eles são fiscalizados pelas empresas que contratam e pagam, e eles são fiscalizados pelos clientes tomadores do serviço. Os clientes que usam esse serviço, quando contrata, ele já especifica regras de controle e regras de respeito aos animais. Isso é muito comum, isso é um processo que acontece no sistema já há muito tempo. Esses serviços eles acontecem no Brasil há mais de 40 anos. O Pitbull Tobias, de 6 anos, fazia a função de cão de guarda em um ferro velho de São Paulo, até o dia em que foi resgatado por uma organização de proteção aos animais e hoje tem uma família. Característica da raça, Tobias gosta de agradar e fazer companhia.
O Tobias passou pelo menos a metade da vida trabalhando. E desde que chegou aqui na casa do André, a cada dia vem aprendendo mais sobre o convívio familiar. Como é que era o cão que chegou de uma situação de trabalho e o Tobias hoje integrado com as pessoas da casa? Bom, o Tobias se mostrou agradecido, um pouco triste no começo, mas logo depois começou a se ambientar a casa, ao ritmo da casa, aos horários da casa. E se mostra um cão agradecido, extremamente dócil, calmo. Acho que a gente tem que ter a decência de pelo menos deixar esse lucro, né, essa busca do lucro desacerbado, pelo menos entre a gente ditos racionais, né, deixar os animais ditos irracionais de lado, né, pelo menos essa decência o ser humano tem que ter, né, porque isso basicamente é isso, imagina, um cão o cão não vai te cobrar direitos trabalhistas nenhum, né, a única coisa que ele te cobra é um pouco de carinho e alimentação. Você vai ver no próximo bloco a criação de um Fundo Estadual de Combate Emergencial a Epidemias e da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Glaucoma. Voltamos já já. Em 2015, São Paulo viveu a pior epidemia de dengue dos últimos anos. 169 pessoas morreram. O projeto de lei da deputada Beth Saão, do PT, quer criar o Fundo Estadual de Combate Emergencial a Epidemias, uma garantia de recursos para combater surtos como o que o Estado viveu esse ano. A notícia estava por todos os lugares. A Tayana tem 25 anos de idade, ela está grávida de 8 meses. Só que há 3 meses ela teve alguns sintomas que acabaram levando ela no hospital. Tayana, que história foi essa? O que aconteceu? Na verdade, foi uma manhã normal, acordei e já me senti indisposta. Já percebi que alguma coisa estava errada, eu estava com muita dor de cabeça. Quando eu coloquei o pé no chão, eu sentia que isso aqui tudo doía, parecia uma coisa de sinusite, sabe? Foi mais ou menos no mês de março, foi, né? Final do mês de março, início de abril. E foi bem na época que também estava tendo um surto, né? São Paulo estava todinha. Isso. Só que inicialmente a dor era de sinusite, era uma dor de cabeça e febre. Aí eu procurei o hospital no mesmo dia, porque era uma febre alta e não passava de jeito nenhum. E aí nesse mesmo dia eles já me internaram com uma suspeita de dengue. Inicialmente dengue suspeita. Era suspeita? Isso. E aí eu comecei a piorar, comecei a vomitar. Aí as febres também não passavam e era soro. E aí eles confirmaram a dengue. Era mais vômito, porque como eu não comia bem, tudo não que conseguia. caía, voltava. Não conseguia. E aí você ficou 3 dias internada no hospital, recebendo soro com algum medicamento e depois voltou para casa, é isso? Voltei para casa e aí era só para hidratar, comer e tomar um remédio que eles aceitaram, né? Onde que você mora? Aqui, você mora em São Paulo? Não, eu moro na Granja Viana. Na Granja Viana, que é um lugar que não é como São Paulo, né? Tão urbanizado, assim, com tanto asfaltamento, com prédios. É um lugar que tem bastante vegetação, rios, riachos. Ali tinha algum quadro de foco de dengue que você saiba? Tinha vários e a região que eu moro também é rodeada de chácaras, então tinha muito mato, piscina. E aí naquele momento já tinha aparecido vários casos de dengue, então eles falaram, é na região que você mora mesmo. Tayana fez parte da pior estatística que São Paulo já teve. Foi terrível. Foi ruim essa experiência? Não recomenda pra ninguém, né? Não. Não recomenda. Bom, mas agora você tá boa, passou o susto. Você chegou a fazer algum exame posteriormente? Agora eu faço o controle, né? Pra ver se tá tudo ok. Na época as plaquetas tinham ido lá embaixo, fiquei bem mal mesmo, mas agora já me recuperei. São Paulo viveu sua pior epidemia de dengue dos últimos anos. Foram 169 mortes em 2015. Conforme o boletim do Ministério da Saúde, os casos somaram quase 750 mil em todo o país. 53,8% foram somente em São Paulo. Houve uma epidemia, sem dúvida, de dengue, né? Mas assim, nessas épocas onde você tem muitos casos de uma determinada doença, como por exemplo na dengue, né? Existe muito erro diagnóstico, porque muitos casos, né, de outras doenças infecciosas, como por exemplo gripe, são confundidas com dengue. Se a gente simplesmente colocar o seguinte assim, olha, paciente com febre, aparentemente um quadro gripal, tem sintoma respiratório, não é dengue, é um quadro de gripe, né? Por quê? Porque o vírus da dengue penetra através da pele pela picada do mosquito. Prevenir ainda continua sendo a melhor saída e o combate começa agora.
época em que o frio chegou e as temperaturas caíram. O mosquito da dengue, ele é domiciliar, ele vive junto com o humano. Então, o que a gente devia fazer agora? Uma varredura, né, em todas as regiões onde a gente teve dengue, procurar limpar os vasinhos agora, porque os ovinhos estão lá quando começar. Porque, vamos dizer, todo mundo fica apavorado, fica essa coisa toda, fala-se muito quando a doença está ocorrendo. Quando você pode prevenir, como no caso da dengue, agora não. Essa não foi a primeira epidemia do estado. Em outras décadas, os paulistanos já enfrentaram surtos de doenças como sarampo, gripe. São doenças causadas por vírus, bactérias e micro-organismos, que já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto guerras e terremotos. O projeto de lei 16 de 2015 da Assembleia Legislativa de São Paulo cria o Fundo Estadual de Combate Emergencial a Epidemias. Uma garantia de recursos para combater surtos como o que São Paulo passou este ano. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. A doença atinge cerca de 1 milhão de brasileiros. Projeto em estudos aqui na Assembleia institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Glaucoma. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira não reversível do mundo. Para informar melhor a população sobre a doença que atinge cerca de 1 milhão de brasileiros, o deputado Gil Lancaster, do Democratas, apresentou um projeto de lei para a instauração da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Glaucoma. Dona Rosa está com 82 anos. Há cerca de 10 anos descobriu que tinha glaucoma e reconhece, deveria ter ido antes ao médico. Eu fiquei muito tempo sem vir oculista, né? Aí quando eu vim para fazer a operação de catarata, aí foi que eu fiquei sabendo que era glaucoma que eu tinha. Que eu recomendo para os meus 4 filhos, que vão sempre ao oculista para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Acima de 40 anos, o ideal é realizar uma consulta com o oftalmologista todos os anos. O glaucoma é uma doença que ataca o nervo óptico, explica a médica Márcia Marques. Basicamente, ele é classificado como primário ou secundário. O primário não se sabe a causa, tem vários fatores envolvidos, vários fatores de risco. E o secundário, o próprio nome já diz, ele é causado por alguma doença, ou um trauma, um acidente, uma doença reumatológica, uma infecção. Diferente da Dona Rosa, metade dos brasileiros que têm o glaucoma não foram diagnosticados. E os fatores de risco são muitos. Uma pessoa que tem uma história de aumento da pressão intraocular, que tem uma história de miopia na família e ele é míope, raça, a etnia negra tem uma maior chance de ter o glaucoma primário, ou antecedentes familiares, eu já falei, história de hipertensão e diabetes, tudo isso entra num grupo que são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. O diagnóstico é realizado por meio de vários exames, como a medida da pressão intraocular e a observação do nervo óptico. Anualmente é importante ela procurar um oftalmologista, não somente para ver óculos ou saber se ela enxerga bem. Então, numa consulta de rotina é importante o oftalmologista avaliar o nervo óptico, fazer um exame de pressão intraocular. Para que pessoas como Dona Rosa sejam diagnosticadas o mais cedo possível e o índice de quem desconhece a doença seja reduzido, o deputado Gil Lancaster, do Democratas, propôs a instituição do projeto de lei 634 de 2015, que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Glaucoma. Nós vamos esclarecer da grande urgência da questão, quando começar a embaçar a vista, você começou a perceber que está perdendo a visão, corra, porque a doença é muito grave. E nós vamos lutar com essa semana de prevenção, que as pessoas tenham noção e tenham acesso também aos cuidados e ao tratamento do glaucoma. O programa de hoje chegou ao fim. Lembrando a você que temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia. Até lá.